Para você que está acompanhando esse vídeo na sua estreia, hoje é domingo e domingo aqui no canal é dia da gente estudar algum livro da Bíblia e hoje vamos falar sobre o profeta Abacuque. Você já deve ter ouvido falar de Abacuque, você já deve conhecer algum texto, alguma passagem do profeta Abacuque, que é um texto muito rico, muito interessante, de um profeta que viveu um período bastante difícil do povo de Judá e, mesmo assim, expressou a sua confiança na fidelidade divina, na bondade divina. Mesmo assim, foi um instrumento para trazer esperança para o seu povo, que igualmente estava sofrido, igualmente estava desesperançado. E é um texto pequeno, mas com conteúdos bastante relevantes. O livro do profeta Abacuque tem apenas 3 capítulos. E eu não acredito que você ainda não leu um livro que tem apenas 3 capítulos. Um livro pequeno, um livro que nas descobertas recentes, relativamente recentes, na década de 50 do século XX, as descobertas dos manuscritos do Mar Morto, foram encontrados passagens bem antigas de Abacuque, as passagens mais antigas que se tem conhecimento até hoje do livro do profeta Abacuque, e chegou-se à conclusão que do capítulo 1 e do capítulo 2 os textos são praticamente integrais, tá? Integrais, com pequeníssimas diferenças entre uma coisa e outra. O capítulo 3 não é tão integral assim, mas o capítulo 1 e 2 bastante integrais, e nem sempre, muitas pessoas falam, os textos são exatamente iguais ao que nós temos. Isso não se aplica a todos os textos, é bom se falar, mas no caso de Abacuque, sim, tem uma semelhança muito grande, principalmente do capítulo 1 e principalmente do capítulo 2. Que o texto tem uma estrutura bastante considerável, uma estrutura bastante harmônica nesses poucos capítulos. Basicamente, o livro se estrutura em orações de um profeta que busca a presença de Deus no momento de desolação e a resposta de Deus para esse profeta e, consequentemente, para esse povo, através de visões, através de palavras vindas a esse profeta. O capítulo 1 e 2 tem essa dinâmica, o profeta clama, o profeta fala e ele tem a sensação de que Deus lhe está respondendo e ele compartilha essa resposta. E o capítulo 3 tem a estrutura de um salmo, que é um cântico, que é uma fala, que é uma poesia do profeta Abacuque, mesmo no momento de caos, mas a esperança e o renovo que ele demonstra diante do povo de Judá. O texto tem citações e cita os caldeus, um povo lá da Babilônia, e isso revela que o texto ele se dá provavelmente entre 600 e 610 a.C., por volta do século VII a.C., que é um período em que os neobabilônicos estão exercendo e aumentando a sua influência no Oriente Médio do qual o Reino de Judá, a Palestina fazem parte, geograficamente falando. Então, esses neobabilônicos começam a sobrepujar os assírios e começam a exercer uma zona de influência cada vez maior, cada vez mais intensa no Oriente Médio. Dizer que eles geram influência não é só uma influência teórica, mas é uma influência muitas vezes violenta, muitas vezes garantida militarmente, com invasões, com assédios, com deportações, e do qual o povo lá de Judá, o povo da Palestina, de uma maneira mais ampla, está sofrendo com esse aumento da influência dos babilônicos em toda aquela região e a expansão desse domínio sobre aquela região. O texto de Abacuque vai então descrever as consequências para Judá
de toda essa influência dos babilônicos naquela região, como eu falei, de deportações, invasões, assédios, destruições e muitas outras questões que são relacionadas a invasões bélicas, né? Cada parte do profeta Abacuque provavelmente corresponde a um avanço diferente dos babilônicos naquela região. Então, os especialistas na área da teologia bíblica vão dizer que é muito provável que esses 3 capítulos de Abacuque tenham sido escritos em momentos diferentes da história, que o livro, embora pequeno, não tenha sido escrito de uma única vez, mas o primeiro capítulo foi escrito num determinado contexto do avanço dos neobabilônicos, o segundo capítulo escrito algum tempo depois, em outros momentos políticos daquela conjuntura, e o terceiro capítulo num outro momento, até termos esse livro na sua construção total de 3 capítulos, como nós conhecemos hoje, né? Não se sabe absolutamente nada ou praticamente nada da pessoa do profeta Abacuque, não se sabe da sua origem, não se sabe da sua vivência, se sabe pouquíssimo ou quase nada sobre ele, a não ser depois do seu texto, depois do seu escrito, que ele será inclusive apontado lá em Daniel, que é um dos textos mais recentes do Antigo Testamento. Mas até então não se tem nenhuma citação, nenhuma fala, nada sobre o profeta Abacuque. Um texto, um assunto central do pensamento de Abacuque é a fidelidade de Deus para com o seu povo, a fidelidade que o seu povo deve ter em relação a Deus, a confiança desse povo em Deus, independente de qualquer coisa, e que esse povo deve se manter fiel, deve seguir as orientações divinas, porque quando esse povo não é fiel, coisas ruins acontecem na terra, coisas ruins acontecem para com aquele povo, e o caminho mais adequado que esse povo deve trilhar é o caminho da fidelidade para com Deus, porque esse Deus tem se mostrado fiel ao povo de Judá, mesmo nos momentos de maiores diversidades. Essa é a mensagem central de Abacuque ao longo do seu livro. Curiosamente, também Abacuque fala e faz as suas críticas em relação aos caldeus, em relação aos neobabilônicos, né? Caldeia é uma região da Babilônia, em relação a esse povo invasor, mas ele também não poupa a liderança de Judá e não enxerga isso apenas como uma mera injustiça, mas também como consequência da infidelidade, dos desvios, das perversões que o povo de Judá teve em relação a Deus, especialmente através da figura do seu líder, do seu rei, o rei Joaquim. Por exemplo, quero ler com vocês Abacuque, capítulo 2, versículo 5, que ele fala o seguinte: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja ganância da boca se escancara como sepulcro e é como morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Essa denúncia de Abacuque em relação ao arrogante, os especialistas vão nos dizer, os estudiosos da teologia bíblica vão nos dizer, que se aplica não apenas aos inimigos, mas também é uma denúncia, uma fala eloquente com relação ao rei de Judá, que por causa da sua arrogância, Judá também se encontra na situação desesperadora que ela se encontra. E a gente pode prosseguir essa leitura até o versículo 2, que vai continuar dizendo o seguinte: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirá de despojo, visto como despojaste a muitas nações,
Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto no seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá no madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Você vai percebendo nesse texto, um texto pesado, que é uma fala contra os inimigos, mas uma fala também contra a liderança de Judá. E para a gente caminhar para a conclusão do nosso conhecimento aqui, da nossa aula de Abacuque, tem aquela passagem muito conhecida de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 até o 19, dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e os currais não tenham gado, todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e ele me faz andar altineiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Eu sei que essa passagem já foi cantada, falada, pregada de maneira romântica. É uma passagem belíssima, mas uma passagem com profunda preocupação, com profundo peso para aquele povo, porque ele está citando os elementos mais básicos da sobrevivência do povo de Judá: a oliveira, o gado, as ovelhas. E mesmo assim ele diz que mesmo que isso falte, ele continuará confiando em Deus, porque crê que Deus é fiel e não desampara o seu povo, e por isso também ele chama o povo à fidelidade diante de Deus. É um texto importante para a gente conhecer e também para a gente refletir mais sobre a sua mensagem e o seu conteúdo. E é claro, se você gostou, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. À noite tem reflexão e eu espero por você lá. Um abraço.